Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de palestra pública, mais uma noite de reunião e de reflexão sobre o Evangelho do Cristo. Hoje trazemos o nosso querido irmão Júlio Batista, trabalhador da nossa casa, trazendo para nós o tema Evolução e Finalidade da Alma. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrires as portas dessa casa para todos nós que aqui nos encontramos hoje, encarnados e desencarnados. Que o estudo que irá se desdobrar essa noite, que os ensinamentos que serão passados pelo nosso irmão Júlio, com o auxílio da espiritualidade, possa nos ser útil para o nosso dia a dia, para o nosso autoconhecimento e para a nossa reflexão acerca da nossa existência e de como sermos pessoas e espíritos melhores. Que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Que Deus nos abençoe. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, nessa rogativa, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciada a nossa atividade da noite. Passo a palavra, meu querido irmão Júlio. Pode ficar à vontade, meu querido. Meus queridos irmãos, boa noite. Eu não ouvi. Vou dar de novo. Calma, vamos de novo. Eu vou dar boa noite e vocês com muita alegria, porque hoje a gente está aqui para falar de Jesus e quando a gente vai falar e ouvir falar de Jesus, tem que ter alegria, tá bom? Boa noite. Agora. Meus irmãos, é uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Essa aqui é a nossa primeira palestra do ano. Então, aproveito para desejar a todos um feliz ano novo, que 2026 seja um ano de muitas conquistas, de muito aprendizado, de muita evolução para todos nós. Enquanto o Flávio fazia o exórdio aqui, me veio à memória a minha primeira palestra aqui na casa. Fazem 8 anos que eu comecei, tive esse que é um grande privilégio, não é, Flávio? De poder estar aqui falando um pouquinho de Jesus. E eu lembrei exatamente da minha primeira palestra, né? A convite de Luiz. E eu lembro porque eu sou uma pessoa que, apesar de estar aqui falando, eu sou extremamente tímido. Então, até se alguém chegar perto de mim para começar uma conversa, eu geralmente não começo. Eu espero a pessoa começar e aí eu vou seguindo. E eu lembro que quando o Luiz me chamou, eu fiz, tem certeza, Luiz? Ele tem, vai dar certo. Eu fiz, não vai. Enfim, ele insistiu e eu, vamos embora, né? Eu lembro que eu tinha 50 minutos para fazer a palestra, eu fiz em 25, de tão nervoso que eu estava. Eu praticamente não respirava falando. Era... Quando eu olhei, aí eu, eita, tinha passado 25 minutos, eu olhei para a Luiz e fiz, cadê? Ele, não tem problema não. Aí ele ficou, falou, e as coisas evoluíram, né? Graças a Deus, hoje é ao contrário, hoje falta tempo para eu falar. Geralmente eu passo do tempo, né? Então, como nosso irmão falou, hoje nós vamos falar sobre o tema Evolução e Finalidade da Alma, que está contido no livro do... Peço perdão que eu não lembro. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do nosso irmão Leon Denis. Né? É um livro muito bom, eu não tinha lido ainda. Eu comecei a ler após a indicação de Elô para fazer a palestra, eu achei as mensagens aqui maravilhosas. É um livro que tem uma pegada mais filosófica, mas é um livro riquíssimo, porque ele vem fazer análise sobre temas que já foram tratados por Allan Kardec, mas associando justamente o cientificismo do espiritismo com a filosofia. Né? Esse livro ele é descrito como um livro ontológico, que é uma palavra que eu não sabia e eu fui pesquisar por causa disso. Eu fiz, meu Deus, o que é um livro ontológico? É um livro que ele busca entender como as coisas surgiram e qual a função delas. Né? Então, onde é que esse livro ele surge? Se antes, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver a origem e a escala evolutiva. Vamos ver a lógica da reencarnação. A dor como instrumento de evolução,
a vontade e a solidariedade. Como vocês podem ver, essa é uma passagem, né, que ele tratou sobre vários temas diferentes da nossa doutrina, e por isso é uma passagem que ela é muito extensa, ela é dividida em 5 partes, textos bastante extensos, então tentei resumir ao máximo que pude, sem perder a qualidade. Então, vamos contextualizar um pouco. Leon Denis, ele é tido hoje como um continuador do trabalho que Allan Kardec iniciou. Essa obra ela surge em 1905, e surge num momento muito delicado na Europa, onde basicamente existiam 2 correntes ali de pensamento. Uma delas eram os religiosos dogmáticos, que eles queriam que as pessoas naquela época tivessem a fé cega, a fé sem raciocinar, sem questionar. E do outro lado existia um cientificismo materialista, que eles não, como eu posso dizer, eles não apoiavam, não aceitavam um debate no seu meio acerca de temas sobre espiritualidade, que já tendem para esse lado. Então, a proposta de Leon Denis foi justamente fazer uma união, tentar fazer uma união entre essas 2 correntes, juntando a fé com o lado científico, né? Então, como eu coloquei aqui, o objetivo dele foi criar uma terceira via, criando um espiritualismo racional. E a grande questão que é tratado nesse livro é quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos. E como uma forma de construir esse livro, ele utilizou uma metodologia que é baseada em fatos, na lógica e na moral. E aí eu trouxe esse início esse é o primeiro parágrafo da nossa lição, e é um parágrafo muito lindo e eu achei extremamente necessário trazer, onde ele diz: a alma, dissemos, vem de Deus, é em nós o princípio da inteligência e da vida, essência misteriosa, escapa à análise, como tudo quanto dimana do absoluto. Criada por amor, criada para amar. Tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil. Tão grande que, com o impulso do seu pensamento, abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Veja só que passagem linda a respeito do que é a alma. De todas as suas possibilidades, de como ela é tão grande, tão grande, tão grande, mas que em determinado momento ela precisa se fazer pequena para vir habitar o corpo material e passar por essa existência. Então, é uma passagem muito linda, e eu, quando estava estudando, eu percebi uma feliz coincidência, é que essa passagem do livro, ela aborda vários temas que a gente palestrou aqui ano passado. A gente vai revisitar os temas como o véu do esquecimento, que a gente tratou aqui, sobre a dor, sobre a solidariedade, o caminho da vida. Quem lembra do caminho da vida? Que era aquela passagem que estava contido no livro Obras Póstumas, onde o viajante ele vinha e passava pelo caminho, e no caminho tinha uma floresta densa. E ele saía da floresta densa e andava no caminho a céu aberto, o caminho lindo. E depois ele voltava para uma floresta mais densa ainda. Uma floresta onde ele sofria, os galhos arranhavam a pele dele. Ele saía todo machucado e voltava de novo para fora do caminho. E lá estava tudo bem. E ele repete esse ciclo várias e várias vezes até que ele chega no cume de uma montanha. E quando ele chega lá no cume da montanha, ele olha para o caminho que ele tinha percorrido e ele vê como a composição, o todo era lindo. Porque, na verdade, aquele todo representava a jornada dele, a jornada de evolução espiritual que ele percorreu. As florestas eram uma metáfora para a vida na matéria, a necessidade desse irmão de encarnar e de sentir no seu corpo material as dores da vida, as aflições. Mas existe um momento que ele saía da floresta e o caminho era lindo, era belo, era seguro. E esse caminho lindo, belo e seguro é uma metáfora para a vida fora da matéria, em ocasião do desencarne e a chegada ao mundo espiritual. Então, hoje a gente vai visitar isso aqui novamente. Então, um dos primeiros tópicos que Leon Denis ele aborda no seu livro é sobre o princípio inteligente e a jornada milenar,
ele vem tentar elucidar uma dúvida que todos nós podemos até ter. Porque a gente sempre fala aqui, todos nós concordamos que o espírito, ele foi criado simples e ignorante, que todos os espíritos, eles partiram do mesmo ponto e tem que percorrer seu caminho até chegar na evolução. Sim, mas como eles são criados? Que caminho é esse que ele tem que percorrer? E Leon Denis, ele tenta trazer esse pensamento para a gente. Óbvio, tudo baseado dentro dos ensinamentos da doutrina. E uma das frases que ele fala, que ele tenta trazer esse pensamento, é onde ele diz que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E o que é que ele quer dizer com isso? E agora, presta a todos muita atenção para que a gente não entenda errado. O que ele quer dizer com isso é que a partir do momento que a alma é criada, ela é criada como princípio inteligente. Ela não é a alma na sua totalidade ainda. Sendo que essa alma, ela precisa habitar matéria. E qual é a matéria que ela vai habitar? A matéria mais densa. Então, quais são todas as etapas que nós passamos quando somos formados como princípio espiritual? É tudo isso aqui. Mineral, vegetal, animal e homem. Em cada um desses processos, nós aprendemos algo novo para que nós culminemos nesse processo final de surgimento da alma. Como, por exemplo, no animal, é onde existe ainda o instinto muito proeminente, a paixão. E a partir da chegada desse princípio inteligente na fase hominal, que surge a inteligência, a responsabilidade, a capacidade de discernir. Júlio, você está dizendo então que eu já fui um cachorro. E que esse cachorro um dia vai virar um homem. O homem-lobo. Por isso que eu vi no TikTok o vídeo do cachorro falando. É por isso, ele já está evoluindo. Não, gente, eu não quero dizer isso. O cachorro vai ser sempre cachorro. A planta vai ser sempre planta. O que eu estou dizendo é que o princípio inteligente do qual nós somos originários habitou como habitam hoje. Por isso que eles são seres vivos como nós. O que muda é que aquele corpo fluido, aquele elemento fluídico que anima esse determinado ser, é um princípio inteligente que vai passar na escala evolutiva até chegar na fase hominal, que é onde ele está dotado das suas capacidades e tem sua alma formada completamente. Para depois ninguém chegar, olha, o palestrante no Moacir disse que o cachorro vai virar homem, o gato vai virar homem, vai falar, vai ficar em pé, vai viver com a gente. Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso não existe, tá? E aí, para essa passagem onde ele fala disso, onde é que está a base doutrinária de Kardec, que Kardec trouxe para a gente? Está no Livro dos Espíritos, na questão 115, onde o codificador pergunta: onde os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí Kardec ele responde: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. A cada qual ele deu uma missão com a finalidade de lhes esclarecer e de lhes fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para lhes aproximar dele. Na questão 22A, Kardec pergunta: qual a definição nós podemos dar de matéria? E a resposta da espiritualidade é: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que lhe serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce a sua ação. Essa mesma linha de pensamento também é abordada no livro A Gênese, no capítulo 11, no item 23, onde esse item é basicamente sobre essa abordagem que Leon Denis teve, sugerindo justamente esse processo da gênese espiritual, o que sugere que o princípio inteligente se elabora através da série dos seres vivos inferiores antes de chegar à humanidade, né? Então, por que a matéria ela é o instrumento que vai servir ao homem? A gente vai ver isso, porque é aqui na matéria que a gente vai exercitar uma série de possibilidades, de coisas que são importantes para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução. Por exemplo, o trabalho. Existe a lei de trabalho nas leis.
E por que ele é importante? Porque no trabalho, o homem ele vai desenvolver as suas disposições, que são aquelas coisas que ele já tem inerentemente a ele, afinidade de desenvolver, vai criar novas, vai seguir um código de conduta, porque quando a gente está trabalhando, no lugar que a gente trabalha, ele tem leis e tem regras, e a gente não desobedece porque a gente precisa do prolabore para sobreviver. Então, de uma forma ou de outra, nós somos obrigados a seguir aquilo que está sendo determinado ali. Então, é todo um conjunto que vai proporcionar ao homem caminhar nessa jornada de mudança, de evolução, querendo ou não. É um momento que você não vai ter muita escolha. E aí ele também traz para a gente uma coisa que é muito interessante, onde ele aborda da estrutura ternária do ser. O que é isso? Ele diz basicamente que nós somos compostos por alma, perispírito e pelo corpo físico. E o que são cada uma dessas coisas? A alma, ele é o nosso espírito, é a nossa inteligência, é o meu ser. Eu sou minha alma. E o que é o perispírito? O perispírito, ele é um corpo fluídico, porém ele é semimaterial, ou seja, ele é composto, ele é feito tanto de fluidos, como ele também é feito de matéria. Por quê? Porque a função desse perispírito é servir como um corpo fluídico, como um lugar de memória e um modelo organizador, mas ele também é responsável por promover a ligação entre a alma, o espírito e o corpo material. Então, é importante que, para que ele possa promover essa união, ele seja composto de ambos e não só de um. Mas, à medida que nós vamos evoluindo na escala evolutiva, como a gente já viu aqui, o que é que acontece? Quanto mais baixo a gente está na escala evolutiva, nosso corpo ele é materializado. Ele tem mais matéria do que fluido. E à medida que a gente vai evoluindo, o que acontece? Ele vai deixando de ser um corpo mais materializado e vai se sublimando. E a mesma coisa vai acontecendo com o perispírito. À medida que a gente vai evoluindo, vai se sublimando, ele vai perdendo essa necessidade, porque ele tem que acompanhar o nosso corpo. Então, ele vai se sublimando até o momento em que o corpo material em si, ele deixa de existir. Seremos apenas um corpo fluídico, como a gente vê nos filmes, aquele pontinho de luz brilhando assim no espaço, volitando. Não vejo a hora de chegar. Eu sei que está muito longe, mas eu sou ansioso e não vejo a hora de chegar, de volitar. É o meu sonho voar assim, volitar por aí. E onde é que a doutrina ela traz embasamento para isso que Leon Denis abordou? Kardec previamente também abordou na questão 135, né? Na parte onde são feitos comentários, essa questão ela aborda justamente sobre o que é o perispírito. E na parte dos comentários, Kardec discorre um pouco sobre essa estrutura ternária, a alma, o perispírito e o corpo físico. Né? Ele diz que o homem é formado e fala de cada uma dessas atribuições de cada um deles. E ele, Leon Denis, ele entra num dilema E Leon Denis, ele entra agora num dilema, porque ele faz um questionamento que às vezes ele é até central, principalmente quando nós começamos a refletir sobre a vida, quando a gente pensa assim, em justiça divina. Porque ele questionou assim, como pode a gente ter só uma vida, e eu vim pobre, e Flávio veio rico? Como pode a gente ter só uma vida, e Flávio mora numa cobertura em casa forte, e eu moro num ambiente extremamente vicioso, com altos índices de criminalidade, onde permeia a droga, violência doméstica, tudo isso. Onde é que está a justiça divina? E aí ele faz esse questionamento, ele diz assim, se a gente só vive uma vez, então Deus não é justo, porque ele está distribuindo privilégios de forma aleatória. E ele também questionou assim, como pode um menino de 3 anos ser tão inteligente?
Se é a única vida dele, ele aprendeu isso aonde com 3 anos? Se Deus privilegia um e não a outros, então ele não é justo. E aí foi quando ele discute no livro as múltiplas existências, a reencarnação. Porque ele diz, se você já tem alguma predisposição, alguma inteligência, algo que você tem uma habilidade maior que os outros, isso tem que ter origem anterior, não pode ser de agora. E aí onde é que ele encontra subsídio para isso na doutrina? É na pergunta 219, onde ele pergunta, qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como idiomas, cálculo e etc. E a pergunta da espiritualidade é, recordação do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela não tem consciência de onde querem que venham tais conhecimentos. O corpo muda, porém o espírito não, embora troque de roupagem. E por que Leon Denis fez esse questionamento naquela época no seu livro? Porque naquela época, o que se predominava de teoria era de que isso eram características hereditárias, que era passado de pais para filhos. Sendo que ele parou para observar e fez. Esse menino é muito inteligente, mas o filho dele não é. E o que foi que ele falou? Ele disse assim, as características físicas, sim, elas são características hereditárias. Não é à toa que um filho parece com um pai, com uma mãe ou com ambos. Mas ele também disse, as características morais e intelectuais, elas não são hereditárias. Elas são oriundas de algo anterior a isso, ou seja, de uma existência prévia. E um dos exemplos que ele traz, um dos exemplos que nós temos, na verdade, é Mozart, que é um pianista, um compositor, que aos 3, 4 anos de idade, ele já tocava num instrumento que não era o piano, porque o piano não existia à época, o nome desse instrumento era o crava. E aos 5 anos de idade, ele já começou a compor as suas primeiras melodias. Veja, aos 3, 4 anos ele já tocava, e aos 5 ele já fazia suas composições. Então, é uma criança de extremo dote intelectual, que ele trouxe remanescente. E ele diz, por que ele fala aqui na questão 219, na resposta. É um progresso anterior da alma, mas do qual ele não tem consciência. E por que ele não tem consciência? Por causa do véu do esquecimento. Que a gente viu aqui, que é um processo que a gente passa por N motivos e que a gente vai abordar mais à frente. Mas um dos motivos é por quê? Porque o nosso espírito, o nosso perispírito, ele precisa às vezes ser reduzido para que ele possa caber dentro do nosso corpo. Então é natural que algumas memórias, algumas habilidades, elas sejam suprimidas na sua totalidade. É um dos motivos pelos quais nós não lembramos das nossas vidas passadas. Mas existem vários outros motivos que a gente vai ver aqui. Então ele fez esse questionamento sobre por que uns são gênios e os outros não são. E a partir daqui ele aborda no seu livro sobre a pluralidade das existências. Ele diz, o gênio, ele é oriundo do trabalho acumulado. Foi uma construção feita em vidas passadas que culminou nessa vida. E hoje a gente vê exemplos também de várias crianças que são muito bem dotadas. São muito boas em tenra idade em matemática, em artes, em coisas que a gente fica assim, tem conhecimento que não tem. Eu mesmo estava vendo hoje nas redes sociais um menino, que acho que ele tinha 11, 12 anos, mas que ele já estava estudando coisa de ensino médio, porque ele já quer de agora se preparar para o Enem. E eu com 11, 12 anos, acho que a minha maior preocupação era chegar em casa para assistir o Bom Dia e Companhia. Eu fico, meu Deus, como as coisas mudaram, como essas pessoas, esses seres humanos estão vindo já com inteligência diferente da que vinha. E é natural mesmo, justamente, porque são aqueles espíritos que a gente fala que vão alavancar o progresso da humanidade. São os espíritos que vêm para ajudar no mundo de regeneração. Então, cada vez mais vão vir pessoas com inteligências diferentes, em áreas diferentes, porque chegou o momento de evoluir, chegou o momento de continuar nessa caminhada. E aí a gente tem que pensar, meu Deus, será que eu quero estar aqui? Porque para eu estar aqui tem condições. Eu tenho que buscar ser uma pessoa melhor.
Eu tenho que buscar me mudar. Eu tenho que buscar trabalhar em prol da lei do amor. Lembram do começo o que é que Leon Denis diz? A alma é criada do amor para o amor. E a doutrina espírita, ela gira sempre em torno do amor. E eu sei que está chegando o mundo de regeneração, já está chegando os espíritos inteligentes. Eu não sou tão inteligente, tio, materialmente como eles. Então, tenho que buscar melhorar espiritualmente, pelo menos, para ver se eu consigo uma chancinha de continuar aqui. Então, é mãos à obras. E aí ele traz a objeção. Se eu vivi antes, por que eu não lembro? Que é onde a gente entra para falar rapidamente sobre o véu do esquecimento. Por que eu não lembro das minhas vidas passadas? Vocês lembram que a gente falou, por exemplo, do caso? Eu exemplifiquei um dos motivos da gente não lembrar de, por exemplo, o pai pegar o filho nos braços e ele não tem o véu do esquecimento. Ele olha para o filho e ele vê no filho o assassino dele na vida passada. Foi ele quem me matou na minha outra vida. Eu não tenho dúvida de que, com certeza, esses pais iam amar esse filho, iam cuidar deles, mas, com certeza, seria um tratamento diferenciado, porque você está ali diante de alguém que um dia ceifou sua vida e você ia pensar, quem sabe quando ele crescer ele não faça de novo? Então, um dos motivos é esse, é para que essa pendência que vocês têm de outra vida, porque, vamos lembrar, apesar de ele ter me ceifado, em uma vida passada, eu não sei o que foi que eu também fiz com ele para chegar nessa situação, ou nessa existência, que culminou nesse ato terrível, ou existências pretéritas. É o que a gente fala, não existe coitadinho, não existe vítima, somos todos responsáveis, como nós vamos ver também na lição, somos todos responsáveis por aquilo que nos acontece. Então, com certeza, o tratamento ia ser diferenciado, o sentimento ia ser um amor, mas talvez não seria um amor tão puro, tão genuíno, ia sempre ter um medo, e talvez aquela pendência que a gente traz de vidas passadas, ela não seria solucionada naquele momento. É uma forma também de proteção psicológica. Porque vocês lembram também que a gente conversou aqui, imagina que você foi uma pessoa muito rica em outra vida. Mais rica, assim, rica de você gastar e nem sentir. E nessa vida você está numa situação de extrema vulnerabilidade. Como é que você vai lidar com isso, sabendo, meu Deus, em outro momento eu tive tantas posses e agora eu não tenho nada? Com certeza, isso ia causar um choque muito grande nesse espírito. Então, é por isso que nós não lembramos. E é bom que não lembremos não só disso, mas de várias outras coisas que nós cometemos, porque a gente não sabe como vamos reagir. Existem até pessoas que buscam terapias de regressão para tentar saber quem foi. E é como eu falei, é como eu penso, nada vai me ajudar eu saber quem eu fui e o que eu fiz. O que importa é quem eu sou e o que eu posso fazer hoje. Para me melhorar primeiramente, porque sou uma pessoa... Não é porque eu estou aqui que ninguém pense que eu sou bonzinho, que eu sou o elevado, o espiritualizado, não. Eu tenho muito chão pela frente. Tem muita coisa para mudar. Tem muita coisa para melhorar. Talvez a gente está aqui como um chamamento. Para dizer, ó, tu está falando de amor, mas tu está amando? Ah, falar é muito bom, é muito lindo, mas tu está amando? Você está falando de amar o pai, de amar o irmão, de amar o tio, mas você ama seu pai, ama seu irmão? Está falando de perdão, mas você perdoa? É como a gente, quando está no evangelho no lar. Aí sempre cai a lição do perdão. Aí, era para fulaninho. Meu Deus, era para fulaninho. Não. A mensagem é primeiro para você e depois para o outro. Se sempre cai a mensagem do perdão, talvez é porque você está precisando perdoar. Se sempre cai mensagens de amor, é porque você talvez está precisando dar amor. Tomar o primeiro passo, não esperar do outro. Júlio, mas eu perdoei fulaninho, mas fulaninho estava com raiva de mim, não me perdoou. Paciência para fulaninho. Cada um responde por si, pelas suas ações. Eu tomei a iniciativa, foi um perdão verdadeiro. Se ele não aceitou, é com ele agora. Eu sei que eu não tenho mais sentimento ruim nenhum.
não quero participar dessa troca negativa, porque é uma troca de sentimentos. Vamos lembrar que quando a gente pensa, a gente emana energia para o outro. Então, se eu estou pensando coisas ruins, a energia que eu estou emanando para o outro é uma energia ruim. E vamos lembrar da lei de causa e efeito. Se eu estou emanando energia ruim, a energia que eu vou receber futuramente vai ser uma energia cri, cri, cri. Se eu estou emanando energia ruim, a energia que eu vou receber vai ser uma energia ruim. É como eu já disse aqui, o ditado da minha mãe, que eu sempre uso em qualquer momento onde é pertinente. Quem planta ventos, colhe tempestade. Então, não plante discórdia, briga, fofoca, pensando que vai recolher o inverso. Que você vai recolher amor, que as pessoas falem bem de você, que lhe tratem bem quando você trata mal os outros, porque você vai colher o que você plantar. Então, o convite doutrinário é sempre para que nós sejamos o protagonista da nossa história. A gente não deixa as outras pessoas decidirem quando eu vou me livrar desse sentimento ruim, quando eu vou decidir mudar um aspecto da minha vida do qual eu não gosto. Eu quem sou a força de mudança. É isso que a mensagem diz aqui para a gente. Se eu tenho que mudar, eu tenho que querer mudar. É quando ele vai falar da vontade que ele vai dizer. Tem uma passagem que ele fala da vontade, que ele diz: a vontade é uma força do ser humano que faz com que a matéria se dobre a ela. E o que é que ele quer dizer com isso? Quando você está determinado a mudar algo, não importa qual vai ser a sua necessidade material, esse algo vai mudar e vai se dobrar a sua vontade. Ah, eu fumo, mas eu decidi, é uma vontade minha que eu vou parar de fumar. Porque faz mal, porque eu estou prejudicando o meu corpo. Além disso, eu prejudico os outros que estão ao meu redor. Sempre pensem nisso. Por exemplo, quando ligado ao fumo. O maior prejudicado, pasmem, não é você quem faz uso. São as pessoas que estão ao seu redor na sua convivência. Então, se eu fumo dentro de casa, o maior prejudicado vai ser minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, não sou eu. Então, quando você bate assim, você diz: olha, minha força de vontade, eu vou parar de fumar. A sua matéria, o seu corpo vai dizer: não, eu quero. Por quê? Está numa situação de dependência ali da nicotina. Então, eu quero. Mas se você tiver a força de vontade mesmo, dizer: não, eu vou mudar, vai ser difícil. Eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil, nada é fácil. Entendeu? No dia que alguém chegar aqui e dizer: mudar é fácil, não é. Mudar é difícil. Mas quando você tem força de vontade e determinação, você consegue mudar. Por isso que ele disse: a vontade do ser humano faz com que a matéria se dobre a ela. Então, hoje a gente vai sair daqui todo mundo sabendo que não muda se não quer. Temos que estar dispostos a enfrentar as coisas novas da vida, coisas que nos fazem bem. Geralmente a gente foca tanto no que faz mal, né? Em estar em ambientes que faz mal, com práticas que fazem mal, pensando que não faz mal. É outro eixo que a mensagem traz. Logo no início, ele fala que nós nos enganamos quando pensamos que a felicidade, ela é a felicidade material, ela é a felicidade da terra. Nós estamos nos enganando, na verdade, quando eu penso que a alegria, ela vai estar em comer desvairadamente, fazer uso de drogas, mesmo que lícitas, como álcool, tabaco, fazer uso de drogas ilícitas, de estar em ambientes onde a energia é pesada, onde está predominando fofoca, intriga. Isso não é alegria, isso é uma falsa sensação de alegria. Porque vamos lembrar que a alegria, a felicidade real, ela não é deste mundo. Não é aqui a hora da gente ser feliz, aqui é a hora da gente expiar, da gente se melhorar e da gente buscar trabalhar em prol do amor, que é o foco central da doutrina, trabalhar em prol do próximo, servindo ao próximo, entenderam? Eu lembrei agora, né? Há um tempo atrás, bem longe, eu falei aqui: vocês querem conhecer Jesus? Aí todo mundo: quero. Você quer ver Jesus? Quero. Vá ali na descida do Antigo Bom Preço. Jesus está ali deitado no chão dormindo.
vá ali embaixo da ponte de Santa Amaro. Está cheio de Jesus lá embaixo. Todos os dias a gente vê Jesus. A gente só não tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. A gente tem que lembrar do que ele disse. E toda vez que tu ajudares a um desses pequeninos, é a mim que estás ajudando. Me lembrei até agora da história do rapaz que um dia ele estava caminhando na rua e ele encontrou Jesus. Ele disse: Jesus, eu estou de folga. Vai lá em casa para a gente jantar hoje. Eu vou preparar um jantar maravilhoso. Vou estar esperando o Senhor de 6 horas em ponto. E Jesus aceitou. Quando ele foi para casa, preparou tudo, se arrumou, ficou esperando Jesus 6 horas em ponto. Quando ele abre a porta, era um morador de rua que fez: eu vim jantar. Ele: sai daqui, eu estou esperando Jesus. Já pensou, Jesus chega e tu está aqui na minha porta? Vai-te embora. E o morador de rua foi embora. Um tempinho depois, ele abre, é outro morador de rua. Ele repete a mesma coisa. O morador de rua vai embora, ele volta para dentro de casa. Aí depois, quando ele abre, é Jesus. Ele todo feliz: Jesus, entra, está tudo pronto, está tudo posto na mesa, está tudo delicioso. Aí Jesus faz: não, eu não vou entrar. Eu tive aqui 2 vezes hoje mais cedo e você me negou. Então é essa lição que a gente tem que tirar. Quando o pedido de ajuda bate a porta, que a gente seja a mão que estende a ajuda. Que a gente seja a mão do socorro. Não sejamos a boca que vai violentar alguém que já é marginalizado pela sociedade. A gente quer um mundo melhor, a gente quer um mundo bom, a gente quer um mundo livre de violência, do ódio, da ignorância. A gente só não quer uma coisa: ser o agente que vai lutar contra tudo isso. A gente quer dormir e num belo dia acordar e é um mundo de amor, de alegria e de ódio. Um mundo de amor, de alegria e de paz. E eu que nunca amei, nunca respeitei, sempre disseminei o ódio, estou aqui aproveitando de tudo isso. E não é assim que tem que ser. Então, se nós queremos fazer parte desse mundo regenerado, onde bons espíritos vão chegar para ajudar a humanidade no seu processo de evolução, até atingir a forma de espíritos puros, onde não se enganem, o trabalho não para, o trabalho continua. Vai ser nossa vez de ajudar aos outros. Eu vou ajudar, não quero ajudar. Já sofri tanto, a gente pensa isso agora, porque ainda está muito materializado. Mas para eles que estão nos auxiliando no dia a dia, porque nós não estamos só, somos auxiliados pelos nossos mentores, pelos nossos espíritos familiares, que são aqueles irmãos que em outra vida nós já compusemos o mesmo núcleo familiar, já fomos esposos, irmãos, sobrinhos, que estão lá na pátria espiritual e que eles ainda têm carinho por nós, estão nos auxiliando nessa jornada. Então vai chegar um momento, quando nós tivermos evoluído, de sermos nós mais um trabalhador nesse nível da seara do Cristo, porque somos trabalhadores hoje dentro das nossas possibilidades. E é importante que nós continuemos, que nós possamos persistir nesse caminho, porque os desafios são muitos. Como diz nossa querida Miguelô, é desafiador fazer o bem, é desafiador estar no bem, agir no bem, mas é importante que nós continuemos. Vamos lembrar de Jesus. Sempre que tiver dúvida como agir, vamos lembrar como Jesus agiu em tal situação. E a gente vai ter nossa resposta. Porque esse foi um dos objetivos da missão dele aqui na Terra. Enquanto um espírito crístico, mesmo assim, ele voltou para que a gente tivesse um guia modelo. Para que ninguém hoje possa dizer, não sei o que fazer. Sabe? Quando é perguntado no Livro dos Espíritos, qual é o maior exemplo que a humanidade tem, é uma das respostas mais curtas que a espiritualidade dá. Vede Jesus.
Ele, sem nos conhecer, sem conhecer ninguém naquela época, quando ele estava lá, pregado na cruz, sofrendo, padecendo as dores da matéria, ele ainda teve a capacidade moral, ele ainda teve aquele amor pujante dentro dele, mesmo vendo aquele povo ali, celebrando aquele momento de dor para ele, de dizer: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, nós temos esse exemplo belíssimo. Não é fácil, meus irmãos, mas é necessário se mudar. É necessário se despir desse homem velho, carrancudo, apegado a sentimentos que nos tornam extremamente pequenos diante dessa verdade libertadora. É difícil perdoar quando dói muito, quando a mágoa ela ainda está ali. É difícil perdoar quem nos fez muito mal, mas é necessário. Comecemos com as pequenas mágoas, para que um dia a gente possa chegar na grande. Vamos olhar dentro de casa e respeitar quem está convivendo conosco. Ninguém está junto pelo acaso. O acaso não existe. Estamos juntos, dentro das nossas famílias, aqui reunidos, não pelo acaso, mas por uma necessidade de reparar o mal feito um ao outro, de sermos melhores. E aí, Leon Denis, ele também traz para a gente a reflexão de que a dor não é vingança de Deus. A dor é educação. E ele separa a dor em dois tipos. Ele diz: existe a dor expiação e existe a dor provação. E o que é a dor expiação? É o momento que eu estou passando para recuperar algo do passado. É um sofrimento que é imposto, mas é um sofrimento autoimposto. Não foi alguém que escolheu que eu ia passar. Eu tenho que passar porque eu tenho essa necessidade de reparar esse mal feito a outro ou a mim mesmo. E ele também fala da dor provação, que é a dor que eu escolhi passar para me testar. É uma dor de fortalecimento. E aí a gente reflete. Eu escolhi passar. Ou eu estou passando porque eu estou expiando algo que eu fiz. Eu não sou a vítima. Eu não sou inocente. Eu não sou bobo nem nada. Por que eu, que estou tendo essa oportunidade, estou reclamando tanto? Sofrimento não é algo que é condicionado a um indivíduo. Eu não sou o único que sofre, não. Eu não sou o único que passa pelos processos de dor, de expiação, de provação, não. Eu passo, o Flávio passa, a Dona Maria José passa, a Regiane passa. Todos nós aqui passamos por esses processos, porque são necessários para que a gente possa evoluir, para que a gente seja melhor, para que a gente construa um mundo melhor, para que a gente seja melhor. Ah, mas eu não quero. Não tem problema, não. Se você não quer e não quer continuar morando aqui na Terra, não tem problema. Você vai ser conduzido a outro mundo que se encontra num estágio melhor não, igual ou pior que a Terra. E lá você vai fazer sua nova existência até que você deseje mudar. Mas se você não quer mudar e quer continuar aqui, aí está o problema. Porque só vai continuar reencarnando aqui quem tiver condições de reencarnar aqui. Quem não tiver, não vai ficar. Então, quando a dor apertar, quando o sofrimento apertar, a dificuldade apertar, sintamos. Não vamos omitir o sentimento, mas vamos logo lembrar. E Jesus estava numa situação muito pior que eu na cruz. E ele amou, ele perdoou, ele enfrentou, ele passou pelo momento. O meu sofrimento não é nada igual ao dele. Por que eu estou reclamando?
Quando a gente começa a adotar essa linha de pensamento, a gente se fortalece. O problema é o mesmo. Já disse aqui várias vezes, mas tem coisas que precisam ser repetidas para serem internalizadas e compreendidas. O processo é o mesmo. A questão é que eu estou forte, eu vou enfrentar esse problema com alegria, porque eu preciso passar. Eu estou recuperando algo que eu fiz a alguém. Aquela dificuldade que eu tenho dentro de casa de me relacionar com o irmão, com o pai, com a mãe, não é à toa. Tem algo que a gente precisa resolver, que a gente já está resolvendo, só pelo simples fato de eu ter vindo como filha, a pessoa vindo como mãe, eu ver como meu filho, como meu irmão. Mas eu sei disso, eu tenho essa ciência, então eu não posso dar uma forcinha para que o processo seja mais rápido, para que quando eu chegue lá na parte espiritual, a bagagem esteja menor, e que eu não chegue lá com a bagagem maior. Então a dor é uma escola, que nós temos que passar por ela, que nós temos que sentir, viver, mas ter força, ter ânimo para continuar. Ânimo porque não estamos só. Ânimo porque temos o Cristo ao nosso lado. Ânimo porque temos Deus olhando por nós, a espiritualidade amiga, uma infinidade que a gente não consegue ver. Ah, se nós pudéssemos ter certeza da quantidade de irmãos que estão do outro lado torcendo para que a gente consiga, para receber a gente com festa do outro lado. Mas a gente tem que ter essa certeza de que a gente não está só, de que não somos os únicos. Não somos os primeiros e não seremos os últimos, mas nós estamos resignados. Nós estamos fortalecidos pelo ensinamento do Cristo. De que tudo passa. Tudo sempre vai passar. Não há noite que não chegue o dia. Não há tempestade que não passe. Eu me recordo neste momento de uma música que eu não vou cantar, óbvio, porque minha voz não é lá essas coisas, mas que ela é belíssima. Que eu já falei aqui dela, que ela é uma canção inspirada no Salmo 121. E o começo dela tem uma parte que é belíssima, que diz assim: a primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer. Veja que lindo. Vamos entender o que quer dizer essa frase? Por que a primavera você trouxe a mim? Qual é a estação que antecede a primavera? É o inverno. É uma estação onde tudo que é vivo, de certa forma, morre, reduz sua atividade, se torna quase um cenário de terra morta. Mas logo em seguida vem a primavera, que é a estação da vida. As flores nascem, desabrocham, os animais que estavam escondidos aparecem. Então veja o que ele diz: a primavera você trouxe a mim, a vida você trouxe a mim, e das minhas feridas fez nascer flores. Eu não vejo motivo para não continuar sabendo disso, que das nossas feridas flores vão nascer, e que nós vamos ser criatura nova. E aqui, eu sei que o horário é chegado. Essa parte do livro de Leon Denis, ela traz um embasamento do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, onde ele trata das causas atuais e causas anteriores das aflições. E aí, como eu peguei um trecho que eu acho que se encaixa muito na mensagem do livro e no que nós estamos discutindo aqui hoje, para que a gente possa apreciar, que diz assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com os filhos, porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências?
por fraqueza ou por indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. E ele ainda fala da vontade, que nós já abordamos um pouco aqui. E Leon Denis encontra subsídio para tratar da vontade e da solidariedade na Gênesis, no capítulo 14, onde é abordado a questão da vontade e do pensamento, onde lá tem uma frase que diz: o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. São pontos que abordamos aqui sobre pensamento, sobre vibração, sobre o desejo de mudar. E aí a matéria vai se submeter à vontade do espírito. E aí nós chegamos a uma conclusão, depois de analisar tudo isso, que ninguém evolui sozinho. E nesse momento, Leon Denis, falando de solidariedade, ele divide ela em dois tipos de solidariedade. A solidariedade diacrônica e a solidariedade sincrônica. A solidariedade diacrônica é aquela que nós temos conosco. Eu tenho comigo pelo meu passado e pelo meu futuro. Então, eu busco ser solidário primeiramente comigo, para que eu possa reparar meus erros do passado, enquanto eu vou trilhando meu futuro, meu presente e construindo um futuro melhor para mim. E a solidariedade sincrônica é com a sociedade. É a gente estabelecer relações uns com os outros. É saber que eu sei, mas Flávio sabe algo que eu não sei. Eu posso aprender com Flávio, posso aprender com qualquer um de vocês aqui. E aprender a conviver em sociedade. Porque, como diz aqui na questão 768, onde Kardec pergunta: buscando a sociedade, o homem não faz mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou nesse sentimento alguma finalidade providencial mais geral? E a resposta da espiritualidade é: o homem deve progredir. Isolado ele não consegue, porque não tem todas as faculdades. Ele precisa do contato com os outros indivíduos. No isolamento, ele se embrutece e atrofia. Nenhum homem tem as faculdades completas. E é pela união social que eles se completam uns aos outros, assegurando-lhes o bem-estar e o progresso. Porque isso é que, tendo necessidade uns dos outros, eles são feitos para viverem em sociedade e não isolados. E, além disso, numa passagem também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, onde é tratado o item que trata: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na lição que trata sobre a reencarnação, fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Eu vou fazer um resumo rápido. Isso é um trecho onde ele trata justamente de como a reencarnação ela fortalece esses laços com os nossos espíritos familiares que estão do lado de lá, sempre nos incluindo para o bem. Sempre nessa solidariedade entre também espírito e encarnado, nos auxiliando para que um dia nós cheguemos e sejamos nós a colocar a mão na massa. E aí, concluindo 100% finalmente, pela primeira vez em muito tempo, dentro do meu tempo, uma raridade, qual é a mensagem que essa lição de Leon Denis traz para nós? Que nós somos os artífices do nosso destino. Nosso destino não mudará senão através da nossa própria ação, da nossa vigilância.
Se não dermos o primeiro passo, não pensemos que as benesses e as mudanças cairão do céu. Do céu só cai chuva. A dor, ela é passageira, é um processo, é temporário, vai passar. Todos nós estamos passando e tenhamos a certeza de que é porque Deus e a espiritualidade acreditam que nós podemos passar. Nenhuma dor, nenhum sofrimento é intransponível para nós. Só precisamos ter resiliência, fé, calma e coragem. E que a imortalidade da alma é um elemento triunfante. Lembremos, a alma é criada por amor e para o amor. Que Deus os abençoe, meus irmãos.